comer bem pode. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar Elizabeth Ribas. Muito obrigada por você estar aqui, Elizabeth, novamente. Eu que te agradeço. Gostaria que você se apresentasse para quem não viu o podcast anterior e nos falasse como é o seu trabalho. Tá bom. Bom, muito obrigada, Paula. Tá? Eu tive N retornos daquela conversa nossa, né? E isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque isso mostra que as pessoas estão cada vez mais interessadas em ter conhecimento. Independente se você tem alguém, né, que está passando por aquilo que a gente está conversando ou não, isso é muito bom. Esse trabalho que você faz realmente é algo de muita instrução, de muito conhecimento, e as pessoas têm que cada vez mais estar procurando. Eu sou neuropsicóloga, sou psicopedagoga e trabalho nessa área de saúde mental, terapeuta de resultados. Então, tudo que diz respeito ao ser humano, à personalidade e às questões psicológicas me interessa muito e eu me dedico muito. E hoje a gente vai conversar sobre narcisismo. E Beth, me diz uma coisa, o que é narcisismo? Então, quando a gente ouve narcisismo, né, narcísico, não tem como não lembrar do mito grego, né? Narciso. Então, qual que é a informação que a gente tem do Narciso? Narciso da mitologia era aquele que se encantava com a própria imagem no reflexo da água, né? Então, ele ficava maravilhado com ele próprio. Então, o narcisista, nós temos que separar conceitos, tá? Eu estou falando de que narcisismo? Eu estou dizendo de um narcísico patológico ou de um narcísico saudável. Então, sem dúvida alguma, é alguém que, de certa forma, idolatra a sua própria imagem. Tá? Ama elogios, gosta de estar sempre no palco, no palanque, e não gosta de ser contrariado nessa sua plenitude de estar por cima. Só que o narcísico que a gente diz que seria o normal, vamos colocar assim, todos nós temos um pouquinho. Quem não é narcisista? Um pouquinho. Esse é o narcísico saudável. Você não gosta de receber elogio? Nossa, como você está bonita. Especialmente hoje, você está muito bonita. Obrigada. Quem não gosta, né? Porque, na verdade, a gente tem os dois extremos. Porque a gente também tem pessoas que se incomodam de serem elogiadas. Quem que já não conheceu alguém que quando você elogia, quando você fala algo ou quando você exacerba alguma questão dele dentro do trabalho, ele vai se... É como se ele fosse se escondendo, né? Ele não consegue lidar com o elogio. Existe também o inverso, né? Só que aí a gente está falando de outras características, de personalidade, né? Agora, o narcísico, não. O palco dele, e aí nós vamos sim para a questão, né, do que é saudável e do que não é saudável, quando isso impacta na vida pessoal, nas relações interpessoais, no trabalho, na família, com os amigos, que a gente tem amigos que, se a gente estiver numa roda, a gente fala, ó, lá vem vindo fulano, né? Não esquece, hein? Tem que elogiar ele. E o pior é que é verdade, porque senão ele se sente mal. Eu gosto muito de dar o exemplo do narcisismo saudável. Eu dou o exemplo da criança, quando ela começa a engatinhar. Ela está engateando, de repente, ela começa, né, a se erguer e se descobre num espelho, tal qual Narciso da mitologia. E ela se encanta. Quem
tem filhos, sobrinhos, né? Ou já observou essa cena, a criança, quando ela se depara com o espelho, com a própria imagem, pela primeira vez, ela fica encantada. Ela pode até, num primeiro momento, ter não uma rejeição, né? Mas um susto, né? Olha, está fazendo o mesmo movimento que eu. E quando ela começa a gargalhar, e ela gargalha mais, porque ela se identifica. Então, esse é um narcísico considerado normal. Tá? Agora, a gente convive, sim, com pessoas, até dentro da própria família, e muito dentro da família, né? Que não conseguem não ser o centro das atenções. Por que essa pessoa age dessa forma? Infelizmente, algumas das características dos narcisistas, eles não têm empatia, não têm compaixão. O que é empatia para quem está assistindo a gente? Ok. Você está passando por uma dor e vem dividir comigo essa dor. Seja ela emocional, seja ela psicossomática, quer dizer, você tem algo emocional que foi para o seu corpo e você está lidando com aquela enfermidade. O narcísico, ele ouve a tua história, ele olha para você, a famosa cara de paisagem, ele não sente. Ele não tem empatia com a sua dor, ele não tem empatia com a sua desgraça, ele não tem uma correlação de estar solícito a você para te ajudar. Por quê? Porque o local onde ele se encontra, que é o mais alto que todos, não tem que lidar com essas coisas que ele não passa. Quando a gente fala em narcisismo, ele é genético? Né? Porque às vezes você fala assim, esses dias quando o podcast sobre narcisismo, ele foi comentado e foi me pedido, né? E a Beth que foi solicitada. Isso é muito interessante. E a pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu acho que eu tenho a mãe assim e a irmã. Aí o outro falou assim, mas será que tal pessoa, em todo o ambiente onde nós estávamos reunidos, né, na mesa. E aí eu falei assim, vou perguntar. Daí é onde eu falei para a Beth, vamos conversar sobre isso. E ele é um padrão genético na composição de família? Excelente pergunta. Na verdade, quando se fala de narcisismo patológico, tá? O que a gente está falando? Nós estamos falando de duas questões distintas. Há o quadro genético, ok? Por quê? Existe um local no cérebro que você detecta com o exame uma diminuição de massa cinzenta na ínsula esquerda anterior do cérebro. O que significa isso? Tirando esses nomes, né? Tem uma parte do nosso cérebro chamado ínsula que geneticamente, se estiver com essa massa cinzenta diminuída, tá? Isso traz uma disfunção. E é exatamente nesse local do cérebro que se processam as emoções, os sentimentos, a empatia, a compaixão, o se importar emocionalmente com o seu entorno. Então, sim, nós temos uma correlação genética, mas a correlação do ambiente é extremamente forte. Muito. Familiar, então, exageradamente forte. Vou dar um exemplo. Quem nunca viu... Eu vou citar um exemplo feminino, mas poderia ser o masculino. O infantil. O infantil. Quem nunca esteve num lar, ou visitando, ou dentro do seu próprio lar, tá lá a menininha toda vestidinha, com aquele vestidinho, né?
cheio de lacinho, cabelinho arrumadinho, fez a trancinha. E aí é o pai que fala, você é a princesinha do papai. Aí a mãe, não tem menina mais bonita que a minha filha. As amiguinhas, nossa, mas a fulana é tão bonita, né? Nossa, a fulana... é um ambiente onde ela não é contrariada. Onde ela só escuta o quê? O dia inteiro. É perfeita, é linda, é maravilhosa. Tudo que ela faz é uma gracinha. Ela falando, ela até chorando é bonitinha. Parece que é uma brincadeira. Gente, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque você enaltece o desenvolvimento Exatamente. do processo. De um processo. De um processo que você cresce naquela ilusão, tá? E isso vai se transformar patológico, certo? De que tudo à sua volta, tudo que diz respeito à sua pessoa é intocável, é incorrigível, porque está tudo certo, está tudo perfeito. Depois a gente vai falar sobre o processo de tratamento. E por que hoje é tão comum essa questão, você é narcisista, o outro é narcisista, ou o próprio diagnóstico narcisista está tão comum? Então, nós temos que tomar cuidado com a expressão diagnóstico, tá? Se você me perguntasse assim, Paula, tem teste? Tem. Tem teste. Tem um teste, na verdade não tem um, tem vários, que no somar, né, desses testes, eu posso sim chegar a um diagnóstico, tá? É feito por psicólogo, certo? Eu, como neuropsicóloga, através de até mesmo como terapeuta, através de um atendimento clínico, a gente tem ali N informações nessa anamnese sobre esse paciente. Tem um teste em especial que eu gosto muito, que é o IPEXA. E o que ele faz? Ele detecta exatamente esses pontos, essa falta de generosidade, de empatia, de compaixão, de dividir sentimentos. Ele detecta isto no indivíduo. Tá? O indivíduo se coloca ali para conversar, para responder algumas questões, né? E aí a gente descobre. Mas complementando sua pergunta, por que hoje? Eu tenho uma opinião, então, essa opinião eu não estou tirando, né, de pesquisa nenhuma, é minha, tá? Enquanto uma observadora de comportamento do ser humano, enquanto terapeuta, enquanto neuropsicólogo. Então, é uma observação minha, de pacientes. O que veio nesses últimos tempos cada vez mais aflorando? Rede social. O que as pessoas, muitas pessoas, não conseguem lidar? Nossa, postei, ninguém curtiu. Olha, que pobreza de curtida. Gente, quem que nunca ouviu falar que se compra seguidores? Nós tivemos agora uma grande artista que há 1 ano já não se relacionava com o esposo antes de ocorrer o divórcio, e que isso foi falado depois. E, no entanto, 2, 3 semanas antecedentes ao estouro que houve nas mídias do processo de divórcio, saída do esposo de casa, ela fez uma declaração de amor para o esposo. Antecedente a isso fez... Então, o que a gente observa que as mídias sociais, elas podem ser muito bem montadas. Sim, sim. E isso gera um processo de frustração para quem não tem esse conhecimento. Exatamente. E aí você fala, né? Mas por que está se falando tanto? Por quê? Hoje em dia é difícil a gente, no nosso meio, né, se relacionar com pessoas que não estão lá nas redes sociais. Tá? Então, as pessoas têm Instagram, têm Face, têm isso, têm mais aquilo, e estão sempre postando, seja do ponto de vista de trabalho ou do ponto de vista pessoal.
Mas até que ponto o que você está postando é real, é seu, é você, tá? E até mesmo na questão de trabalho, tá? Porque a gente vê na televisão N casos de famosos, né? Não estamos aqui para citar nomes, mas que porque caíram no gosto do público, se deprimem, né? Passam a ter problemas psicológicos, vão se tratar. Mas por quê? Porque não tem mais aquele reconhecimento do seu esplendor. Isso é um quadro narcísico, sem dúvida. Então, há que se ter cuidado até onde eu estou falando de um narcisismo considerado saudável, tá? E em que momento ele passou a ser patológico. E sim, as coisas começaram a aflorar mais, até mesmo porque, vamos colocar há 15 anos atrás, 20 anos, vou colocar 20 anos atrás, se a gente estivesse aqui reunido com vários amigos, e a gente percebe ali um comportamento, tudo quer atenção, tudo quer fazer drama, tudo quer chamar para si, né? A gente não falava nada. Só pensava, né? Tá bom, deixa quieto. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente critica, a gente aponta. Amigo, tá dramático demais hoje, né? Você tá querendo carinho? Você tá querendo atenção? E a gente já leva para uma coisa mais de brincadeira, né? Ou seja, nos foi dado também o direito de falar sobre. Isso porque tem a parte ruim, mas a amplitude do conhecimento agora, todo mundo, a um clique, sim, é isso, não é aquilo. E aí que a gente tem que dar essa ponderada, né? Claro. Como ponderar esse processo de equilíbrio se você fala que a Mariazinha ou o José, ele é narcisista? Como ponderar isso? Olha que fácil para ponderar isso. Pergunte para você mesmo. Perceba-se. Achei a Mariazinha, no seu exemplo, ou qualquer outro nome, né? Achei essa pessoa narcísica. Ok. Paula, o que você achou nessa pessoa? Qual o comportamento dela que você considerou narcísico? Tá? Não. Ela passa o tempo todo fazendo selfie, penteando o cabelo, mandando foto. Perceba-se. E você? Faça a pergunta para você mesma. E você? Durante um dia, durante 24 horas, tá? Quantas vezes você faz aquilo? Quantas vezes você arruma seu próprio cabelo? Quantas vezes você retoca seu batom? Quantas vezes você se preocupa com o que o outro vai achar da sua própria imagem? Entende? Embora a gente esteja aí, né, nas redes sociais, com uma avalanche de nova modelagem de exposição das famosas, né? Sem maquiagem. Do jeito que eu nasci, né? Não, cansei. Será mesmo? Ou será um novo jeito de chamar a atenção para si mesmo? Foi a pergunta que eu me fiz. A primeira famosa que eu vi aparecendo de cara limpa, olha, essa sou eu, né? Porque a vaidade, ela é inerente ao ser humano. A gente sempre quer estar bem, né? Sim. Às vezes uma pessoa acha que estar bem é de um salto Luiz 21, a outra acha que é um salto 10, e aí sucessivamente. Outra não. Uma rasteira tá ótima para mim. Sim. E às vezes tem aquela que acha que o estar bem é não aparecer de forma nenhuma. Com certeza. Que também é preocupante. Tá? Porque o não aparecer de forma nenhuma, o que acontece para essa pessoa querer tanto se esconder? É uma timidez?
Os extremos, né? Os extremos. Extremos nunca foram bons em lugar nenhum. Muito legal. Então, a gente está vendo aí o tanto que é importante a ponderação e a análise. E como analista comportamental, né, Beth, que você é, a autoanálise, né? O que será que eu estou, se eu estou falando do outro, será que o eu não está bagunçado? Sim. E isso eu acho bem legal, né? Eu faço terapia há muitos anos e eu sempre observo que a gente precisa se olhar para a gente poder pegar e falar do outro. Porque às vezes a gente está apontando um dedo, mas tem 4 para você, né? E aí, isso eu acho uma coisa bem legal, E né? você já deve ter visto também, por fazer terapia, né? A gente que é terapeuta, a gente fala assim, o que você está vendo no outro que tanto te irrita? É algo que você vê de você mesmo? Ou é algo que você gostaria de ter e não consegue? Gostaria de ser, gostaria de ter aquele comportamento e não consegue. E aí é irritante, porque que ela consegue e eu não consigo. Não. Verdade. Diz uma coisa, o narcisista, ele tem consciência das suas ações em meio ao meio dele? O narcisista, ele está o tempo todo preocupado com ele. Se eu estou preocupada o tempo todo comigo, como é que eu vou identificar que estou aqui com você? Olha, eu ainda tenho água. Um exemplo bobo, né? Eu ainda tenho água. A da Paula acabou. Problema seu. Olha, essa luz, né? A Paula falou para mim que com luz muito forte no rosto dela, ela pode vir a ter dor de cabeça. Problema dela, a luz está em cima de mim. Estou adorando, se está pegando nela. Meio tipo ela que se dane. Entende? Então, o fato dele ter ou não consciência do que ele está fazendo vai estar rodeando a questão de que ele não enxerga as necessidades do outro. Ele só enxerga as próprias necessidades. E se a sua necessidade não está de acordo com a minha necessidade, que sou narcisista, não é problema meu. Aí entra a história do começo que a gente falou sobre empatia. Então, isso é ser empático ou não? Não, peraí. Se pode tirar um pouco essa luminosidade, né, da minha amiga que não está se sentindo bem, por que não tirar? Mas aí eu vou ficar um pouco apagadinha. Entende? Então, é aí que perpassa a questão do ter consciência ou não. Se é uma pessoa que tem um transtorno, então o nome é TPN, transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno. Então, séria, né? É sério, né? Não é uma coisa que ele faz isso de propósito no meio dos outros. Não. Se é patológico, é patológico. E existe possibilidade de tratamento? Sim. Como todo transtorno, tá? Tem possibilidades de tratamento, principalmente o tratamento terapêutico, tá? Mas é como eu costumo dizer, hoje em dia você tem, dentro dos próprios transtornos, N intervenções. Inclusive, a intervenção que eu uso, que é a tecnologia RIAC. O que é RIAC? RIAC é uma tecnologia de neuromodulação cerebral. É totalmente não invasiva. É uma máquina, como se fosse essas máquinas de ultrassom, tá? Que tem um conduto elétrico que acaba numa caneta, literalmente, com uma ponta em ouro, porque é o metal, né, que conduz essa energia elétrica. Olha o que eu falei do narcisista. O problema dele, se for genético e se for, né, a questão cerebral, está localizado na ínsula, tá? Então, há um descompensamento ali. O que é que o RIAC, neuromodulação cerebral,
vai fazer em benefício de alguém que tem um transtorno? Vai levar carga elétrica para esse local do cérebro que está descompensado, que não está trabalhando como deveria, e vai regular isso. Como é feito? Vai abrir a cabeça de... Não. Como é uma caneta e tem uma ponta, é feita em pontos localizados na orelha direita. Por que direita? Então, posso fazer na esquerda? Pode, tá? Mas já se provou, através do próprio uso, do próprio manuseio do aparelho, tá? Ele é um aparelho que não existe no Brasil para você adquirir. Eu adquiri por ser neuropsicóloga, né? Pode ser adquirido por médicos, por psiquiatras, né? Por profissionais que lidam com essas áreas de neuromodulação cerebral. Você tem que pedir, tá? De fora do Brasil, porque é patenteado e todo aprovado, vem com aprovação da Anvisa, do Inmetro, todo regulamentado, né? E a questão da orelha direita é porque o uso frequente nesses pontos dá uma resposta mais rápida, mais imediata. Até porque se você fala assim, e se a pessoa não tem a orelha direita? Ela fica impossibilitada de fazer o RIAC? Não. Na verdade, o nome do aparelho é Bene. O nome da tecnologia usada que é RIAC. Então, você vai neuromodulando esse comportamento desregulado e também junto com terapia, o narcísico. Por quê? É fácil a gente falar assim, ele é um bobo que não se percebe e dizer até palavras ofensivas, né? Porque a pessoa se acha, ele se acha, deixa ele aí. Gente, isso é um transtorno. Tem que ser tratado. E às vezes a pessoa não faz totalmente porque ela decidiu fazer, ela quer fazer. É um comportamento por conta de uma falha cerebral, tá? Que ele não consegue. Ele não consegue viver num ambiente onde não está criando um atrito, onde não está criando uma desavença, por conta que eu não sei. Pensa um narcísico, encontrar outro narcísico numa mesma reunião. Nem imagino. Não é? Deus é pai. Eu já presenciei. Deus. E quando a gente que lida com a saúde, e agora meus colegas, né, neuropsicólogos que estão ouvindo, as psicopedagogas, quando a gente vê cenas assim, pelo menos para mim, dá assim um desconforto, né, porque se fica esperando acontecer algo desagradável. Ou seja, você tem ali 2 ou até mais pessoas, né, com o mesmo transtorno. E que você não sabe o que pode sair daquela conversa. Agressões. E nessa reunião que eu estou dizendo, a reunião acabou. Porque dependia justamente das 2 pessoas delinearem, né, contextos e delegar trabalhos que não faz. Porque se eu dou uma ordem para você e você é altamente narcísica, não recebe ordens, não recebe comando, porque não aceita que ninguém te comande, como é que funciona? Não tem reunião. Nós vamos encerrar a reunião, que vamos ver uma outra maneira de resolver isso aqui. E esse acompanhamento e esse tratamento do processo do narcisismo é de quanto em quanto tempo? O processo terapêutico, até onde eu tenho conhecimento, é ad eterno, onde você vai se autoconhecendo, você vai se automonitorando. E como que é a neuromodulação? Bom, a neuromodulação, ela envolve, primeiro, nós somos todos assimétricos.
nós temos uma dismetria corporal, tá? Então, o primeiro passo antes da neuromodulação é eu resolver com o aparelho essa dismetria corporal sua. Então, há uma sessão, tá, que eu apenas encosto a caneta em um ponto determinado na sua orelha. Só. Segundo. E você, imediatamente, no consultório, vê que a dismetria que você tinha foi embora. Nossa, é mágica? Não, é ciência. É ciência. E pós isso, aí você tem os ciclos, né, de aplicação da tecnologia RIAC. Cada ciclo de tratamento é composto de 18 sessões. 18 sessões de intervenção com essa caneta na sua orelha direita. Cada intervenção dessa não vai passar de 2 minutos. Nossa, é simples assim? É. Mas, Beth, como que... e aí? Fiz as 18 sessões. Quanto tempo, tá? Óbvio que se você está neuromodulando um cérebro que vinha com um funcionamento X e, de repente, ele recebe uma carga elétrica, é como se ele fizesse... Oi? Realinhamento. Né? Vamos alinhar aqui. Olha, está acontecendo alguma coisa. Os neurônios... E é uma alta tecnologia de pesquisa, né? Porque às vezes a gente Sim. acha que é tão simples, o negócio não é tão... Sim. Uma gama de trabalho, de pesquisa para se chegar... Altíssima tecnologia de pesquisa, tá? Enquanto a gente conversa aqui, tem N experimentos também sendo analisados, pacientes com N tipos de transtornos. Para ter uma ideia, gente, o RIAC, ele atua no Alzheimer. Porque o Alzheimer também tem uma perda cerebral. Atua na doença de Parkinson. Atua em todos os transtornos psicológicos. Ansiedade, o próprio narcísico, depressão, pânico, angústia. Porque vem esse processo desse realinhamento. Exatamente. E de quanto em quanto tempo uma pessoa precisa fazer? Após ter feito o primeiro ciclo de 18 sessões, de no máximo 2 minutos de contato, né, com quem estará aplicando, você pode aguardar 4 meses. Então, se você for colocar em um ano, tá, você poderia fazer 3 ciclos no ano, porque você vai esperar 4 meses, até 4 meses. Quem vai determinar? Os profissionais desse atendimento, né, multiprofissional, tá? Dependendo do caso que você está neuromodulando. O que nós estamos tentando neuromodular aqui? Tá? Que tipo de doença ou transtorno nós estamos tentando regular através da tecnologia? Que conforme o grau... Sim, sim. Tem a ver com o grau dessa doença, tem a ver com o impacto, porque os seres humanos são diferentes. Eu faço RIAC, tá? Então, você pede para um colega seu aplicar em você, tá? A minha resposta é diferente da sua resposta. Com certeza. Até porque, mesmo que a gente esteja tratando da mesma patologia, né, o seu organismo vai responder de uma maneira, o seu cérebro vai responder de uma maneira, os seus neurônios vão se ligar, religar no tempo do seu cérebro. Todas as idades podem ser feitas? Todas. Todas. Eu tive um bebê e nasceu, houve uma evolução PC. Ok. Eu já posso fazer nesse bebê.
Nem imaginava que você fosse fazer essa pergunta. Eu acabei de vir de... Eu tenho consultório em São Paulo também. E atendi uma paciente que ela veio de outra cidade, tá? Porque ela se mudou. Na verdade, a mãe, né, trouxe essa paciente e ela fazia a intervenção RIAC. Por conta da mudança, pararam lá no local. Não é um tratamento barato, né? E ela teve que dar continuidade agora na nova residência. Verbalizado pela mãe, essa menina começou a fazer desde os 6 meses de idade. Ai, que lindo. E hoje ela é uma PC que eu achei surpreendente. Ou seja, eu não estou falando do meu trabalho, eu estou falando de um outro colega que usou a tecnologia RIAC que você numa viu paralisia cerebral, né? Nossa. E que eu vi, sim, toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, nossa, eu me arrepiei. É verdade. A conexão fenomenal, né? é fenomenal. Que essa menina tem, né? E você fala com ela, ela responde. Você dá conduções para ela, né? Ela responde. Né? Ela responde com gesto, ela responde com olhar, ela responde com articulações de cabeça que ela não fazia anteriormente. Não fazia. Ela se contorce quando algo está sendo imputado a ela que ela não quer, mas ela deixa claro na expressão, na fisionomia e tenta verbalizar. Ela já consegue verbalizar algumas coisas, óbvio, são códigos que a família entende, que os profissionais envolvidos naquela tentativa, né, de melhorar cada vez mais esse processo, porque a gente sabe que uma paralisia cerebral, você está o quê? Você está procurando otimizar para que essa pessoa tenha uma vida cada vez menos dependente. Né? E depende também do grau de tudo isso. Né? É bem delicado, né? Bem delicado quando a gente fala isso. Voltando um pouquinho no narcisismo, se você tem alguém na sua família que é narcisista, como conviver? Porque nós falamos o que é, a gente falou, nós conversamos como que trata, RIAC, terapia, processo de identificação. Mas a pessoa narcisista, ela está no meio social. Sim. Identificou, conversou e tudo mais. Como lidar para que você consiga conviver de uma forma mais sutil, né? De uma suave. Forma mais suave. Então, eu vou te responder essa pergunta ao contrário. O que eu quero dizer? Você falou como lidar. Eu prefiro começar respondendo o que não fazer. É perfeito, é um negócio que ficou né? melhor aí, ó. O que não fazer. Uhum. A gente escuta muito em consultório alguém da família. Isso já aconteceu comigo. Não vem o narcísico, vem o alguém da família. Olha, eu vim até você, eu preciso de ajuda, mas não é para mim, é para minha filha, para o meu filho, para o meu marido. Extremamente narcisista. Tá? A primeira pergunta que eu faço, o que você faz quando tem para com você um comportamento narcísico? Eu deixo para lá. Então, o que não fazer? Não, deixa, é o jeito dele, é o jeito dela. Deixa para lá. Não vamos mexer, não. Que se mexer, piora. Vira o vespeiro. Vira o vespeiro. Escutei na academia essa semana. Então, Passada. Então, veja bem. Você me colocou aí na sua pergunta dentro do âmbito familiar. Se nós estivermos falando de qualquer outro âmbito, profissional, círculo de amizade, tá? Eu até diria para você, dependendo do caso, realmente deixa passar, né? Mas dentro de casa, em família, você está alimentando, né, o transtorno. Nossa, que coisa séria. Que sério? Então quer dizer que se eu não pontuar,
pontuar. Eu estou alimentando a patologia. Você está alimentando totalmente. Como pontuar? Tá? O indivíduo, na minha casa, teve o comportamento narcísico. Vamos colocar o marido. O marido sempre a vítima. É sempre a vítima. Vamos colocar. O meu é um anjo. O marido teve um comportamento narcísico. Por que eu usei, gente, a expressão marido? Porque eu tenho o projeto Renovare, que cuida, já vamos falar, que cuida de mulheres que sofrem abuso emocional e violência doméstica. Ora, vocês têm dúvida, né, que eu lido com narcisista todo momento? Então... Mas isso não, assim, o legal falar é que não é só o homem, a mulher também. E aí você tem a criança, você tem o adolescente, a gente tem que identificar. Sim. E o idoso também. E o idoso ainda vem com o narcísico acompanhado do drama exacerbado, né? O dramático, né? Ele vai morrer, né? Ele não tô bem, tô passando mal, a pressão caiu. E às vezes não tem nada disso. E olha o quanto que é importante identificar. Isso que você falou agora. Se eu tenho dentro de casa um narcísico, tá? O que pode acontecer? Ele pode estar se fazendo dramático para receber atenção, tá? Ou não. Ou realmente ele pode estar passando mal. Mas aquela pessoa, durante a vida toda, todo mundo soube que ele era narcísico, né? De repente, quando ele reclamar realmente de algo que tem que ser acutido, ninguém dá mais bola. Ninguém leva. Então, como pontuar para alguém que está com esse comportamento dentro da sua casa? Fulana, para um pouquinho. Tenta perceber o que você está fazendo. Beth, mas não é fácil assim, vai dar briga. Lá vou eu com aquele meu ditado, né? Quem que come ovo sem quebrar a casca? Não, eu como. Faço furinho nele e bebo. Mas frito você não come, sem quebrar a casca. Verdade. Você está entendendo? Então, não tem como. É uma opção dos que são saudáveis. Entendeu? Você quer continuar. É o que tenta. É o que tenta. Você quer continuar convivendo com alguém com um comportamento absolutamente diagnosticado e identificado enquanto narcisista e deixar ele fazer o que ele quer aqui nessa família, porque senão ele vai ter um surto, tá? Ou você quer ajudar essa pessoa. E ajudar essa pessoa é mostrar para ela, porque ela não, vou voltar ao que eu disse anteriormente, ela não se percebe. Ela não se percebe. Desde que ela era criancinha, ela soube que ela é o máximo, que tudo ela pode, que tudo ela consegue e que ela vai chegar ao topo. E quando está no topo do topo é pior ainda, porque aí ninguém pode mesmo, né, com essa pessoa. Só que observe, você vai conseguir chegar ao topo, tá? Nós temos N famosos, eu digo coisas internacionais, tá? Narcísicos. Vai ver a vida pessoal daquela pessoa. Nossa. Entende? Diga os americanos. Apesar de não precisar muito nos americanos, só aqui já aqui já está suficiente, entendeu? É o fulano que casa, descasa, né? É a fulana que não se dá bem com ninguém na família, prefere viver sozinha. Gente, espera aí. O ser humano, ele foi criado, tá? E ele vive em grupo. Ele vive compartilhando. Não estou dizendo que você é obrigada a conviver com todo mundo. Até porque, num outro momento, nós já falamos, né? Na outra entrevista, se eu tenho alguém na família que não respeita os meus moldes, né, de convivência, vira a página. Deixa de frequentar a casa desse alguém e deixa de que esse alguém faça parte da sua vida se ele não é benéfico para você. Se ele está sempre ali, aquela erva daninha, né? É diferente do que a gente está falando de
pontuar o que a pessoa está fazendo e não percebe o que está fazendo. Isso em ambiente familiar. E o profissional? Porque em muitos momentos não tem como mudar o emprego. Sim. E eu vou te falar o que acontece com o narcisista no emprego. Perde o emprego. Ah, mas ele vai perder 1, 2, vai. Vai. Mas, Beth, isso é um motivo de haver uma mudança? É. Conforme o velho dito popular, né? A vida vai dando pancada, né? E a pessoa vai aprendendo. Se o narcísico pode aprender de uma maneira com acolhimento, com carinho, com o amor da família, com o amor de um atendimento terapêutico, por que ele tem que tomar paulada no profissional para poder se perceber narcísico, tá? Porque se ele aprende fora do âmbito... Porque vamos combinar? Se existe um narcísico na família, ou 2, ou 3, ou 10, ok? Ele trabalha. Ele está indo trabalhar. Ele está convivendo lá. Tá? Ninguém pontua para ele. Deixa ele ser do jeito que ele quer ser. Ele vai ser despedido. Tá? E vai ficar revoltado. Ele vai aprender com revolta. Ele não vai aprender com acolhimento. Essa é a grande diferença. Porque no profissional, ninguém quer saber. De acolhimento. Você pode ter, né, aquelas pessoas que têm maior compaixão, têm uma resiliência maior, têm uma empatia, conseguem engolir grosso determinados comportamentos. Mas nós temos muito menos pessoas e temos personalidades muito mais, né, de embate, de combate no trabalho, do que de total estabilidade emocional para conviver com todo mundo. Beth, você fundou o projeto Renovare. O que é esse projeto? Como que funciona? Porque a gente sabe que você tem um legado e você tem um objetivo de vida. E o projeto Renovare, ele está em tudo isso. O que é o projeto Renovare? Então, o projeto Renovare é um propósito de vida, tá? Por que propósito de vida? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso em entrevista, em palestra, tá? O que me motivou, porque eu também sou advogada, o que me motivou no projeto Renovare foi, tanto é que o local físico do projeto, ele atende online, mas atende físico, e atendimento de quem? De mulheres, especificamente mulheres que sofrem abuso emocional de qualquer tipo e violência doméstica. O atendimento vai desde as instruções, as primeiras conversas e direcionamento jurídico. Se for necessário, eu, como advogada, ou outras colegas advogadas que têm no projeto trabalhando comigo, nós somos vários profissionais envolvidos nesse projeto. Fui eu que fundei, eu sou a fundadora, sou a diretora, sim. Por quê? O local onde ele funciona. E é aí que você vai entender, e vocês vão entender o meu propósito. Ele funciona na casa onde eu fui criada. Legal. Minha mãe faleceu vítima de Alzheimer, de comprometimentos da demência Alzheimer. Viveu 65 anos de casada com o meu pai. E o meu pai é um abusador emocional. Nossa. Atualmente ele é vivo, com 90 anos. Continua um abusador emocional. Idoso, Então, o que eu muda, fiz? Né? Eu adquiri o que foi um palco de abusos emocionais durante uma vida toda, transformei numa clínica para acolhimento e atendimento dessas mulheres
que não têm condições, então vamos frisar isso, mulheres que não têm condições de pagar um atendimento psicológico, pagar uma terapia, pagar um advogado, para sair desse ambiente antes que ela venha se tornar uma estatística de um feminicídio. Então, a gente faz tudo e mais um pouco para retirar essa mulher da mão do abusador antes que ela tome o primeiro tapa, antes que ela tenha um rosto deformado, uma pele rasgada por uma faca, um tiro. E é muito interessante como é difícil a pessoa identificar esse abuso, né? Porque o abusador, ele coloca, o que eu vejo na parte clínica, até se eu estiver errado, você me corrige, porque eu não sou psicóloga, nem terapeuta, a pessoa, o abusador, ele coloca como o problema é da mulher. Sim, sim. Ou do homem, se Sim. for a mulher abusadora. É uma coisa para deixar clara também, mas Beth, por que você não atende homens? Homens também sofrem abuso emocional e violência doméstica. Pelo simples fato de que se a gente for comparar isso estatisticamente, é mínimo. Até porque o próprio machismo já é imputado, né, a essa imagem de masculinidade, já é uma questão que não chega a ser uma estatística que preocupe, tá? E claro, eu aconselho esses homens que hoje estão nos ouvindo e sofrem de abuso emocional e de violência doméstica, vá até uma delegacia. Procure ajuda. O primeiro ato que a gente faz com essa mulher que nos procura, porque o difícil é o primeiro passo. O primeiro passo é que é difícil. Você procurar ajuda, mesmo gratuita. Às vezes a pessoa fala assim, as pessoas não procuram porque tem que pagar. Não, mas nosso projeto é gratuito. E mesmo assim, há uma dificuldade. Nós temos muito mais ligações e depois aí a gente vai conduzindo, vai trazendo essa mulher devagarinho, do que irem num primeiro momento direto no presencial. É a vergonha, é o medo, tá? Então, assim, essa questão de como direcionar isso, né? E como identificar. Sua pergunta foi, como identificar, tá? O abusador emocional, ele começa a tolher os movimentos da mulher muito sutilmente. Olha, seu decote não tá, né? Tá muito exagerado. Vão numa festa. Ela vai e faz a maquiagem. Tira isso. Pra que essa boca aí, cheia de batom? Tá ridícula. Começam as ofensas. Você não se olha no espelho, não? Aí depois começa a menos-valia. Você acha que qual a mulher que sofre abuso emocional que nunca ouviu essa frase? Você acha que você vai fazer o quê sem mim? Sabe o que você é sem mim? Eu estou relatando para vocês as falas das mulheres que nos procuram, tá? Você acha que sem mim você vai fazer o quê? Você vai morrer na sarjeta. Você não é nada. Você não tem profissão. Você não sabe trabalhar. Você é burra. Então, você entende, é uma progressão. Começa sutil, ela fala, está cuidando de mim. A gente acho que até já comentou isso. Aí depois te menosprezar. Posteriormente te aprisionar. Vou na casa da minha família, dos meus pais. Vai fazer o que lá? Aquele sogro é isso, aquela sogra é aquilo? Você não vai, não. Minha amiga ligou, vai vir almoçar aqui. Aqui em casa, não. Quero saber dessas conversinhas de comadre aqui, não. Então eu vou na casa dela. Capaz que mulher minha vai ficar perambulando por aí. Entende?
Aí você fala, e qual a correlação desse comportamento, né, de um abusador emocional com o narcísico, tá? O narcisista não pode dividir o mesmo ambiente, o mesmo local, a mesma festa, a mesma... Imagina com uma mulher ou com um marido, né, que chama mais atenção que ele. Como isso? Não pode. Então, há muito do narcisista no abusador emocional. Por quê? Alguns abusadores emocionais, eles já estão tão patológicos, que eles são dissimuladíssimos. O próprio exemplo que eu dei do meu pai. O meu pai se tornou um abusador emocional extremamente dissimulado. Se eu trouxer ele aqui agora e a gente for conversar com ele aqui, a louca serei eu. Nossa, essa senhora não está bem. Ele é extremamente manipulador. Eles têm um poder... Gente, nós estamos falando de doença psicológica. Ele não tem um transtorno, não. E tem vários. E essa pessoa é tratada? É tratada. Porque você não estava por aí, ó, surtando em tudo que é lugar. Não é brincadeira, não. Só que leva quem convive diretamente com o narcisista, com o abusador emocional, leva a chegar a extremos de psicossomatização. Essas mulheres que procuram a gente no projeto Renovare, elas têm já doenças psicossomáticas horrorosas. Por quê? O cérebro, né, foi tentando ali entender o que ela estava passando. Quando ela entende, não, o que eu estou passando não é normal, eu tenho que reagir, ela não consegue reagir. Depois ela tem medo de reagir. Aí vem a ameaça, eu vou te matar, e mata mesmo. Né? Então, o que ela faz? Para. Ela para. É igual aquela história de você ver a cobra, né? Se a cobra estiver lá longe, a coragem está aqui, né? Mas se a cobra estiver no seu pé, duvido você respirar. Vira estátua. Elas paralisam. O narcísico, sim, precisa ter... Então, por que o projeto? Ela não tem coragem, a gente já sabe isso. A gente sabe isso juridicamente, a gente sabe isso psicologicamente. Se ela não tem a coragem, alguém tem que fazer por ela. E dentro do projeto você tem o RIAC. Sim, sim. O RIAC hoje, que é uma tecnologia caríssima, tá? Não é um valor exorbitante, mas é um valor que quem não tem condições de pagar, não tem condições de pagar. É simples assim. Ao que eu estou me referindo? A pessoa ganha um salário mínimo para sustentar a casa. Vamos combinar, né, gente? Um salário mínimo hoje no Brasil, tá? É muito difícil para sustentar uma casa. Sustenta? Sustenta. É a realidade do nosso povo, tá? Mas e um tratamento de neuromodulação cerebral com quem, já que nós estamos dando exemplo, com quem não dá, não tem como. Não tem. O projeto abriu as portas para usar o RIAC, com toda a comprovação de que realmente essa pessoa não tem condições de pagar esse tratamento. E nós estamos, nesse primeiro momento do RIAC, priorizando o atendimento do TEA, transtorno do espectro autista. Que foi, para quem não viu, volta lá no podcast para trás. Com certeza. E assiste nossa conversa. Exatamente. Perfeito. Beth, é maravilhoso conversar com você. Cada vez mais a gente observa o quanto é importante a gente pesquisar mais, abrir mais
o nosso olhar, entender muito mais a convivência social. Sim. E que, independente da patologia, independente do quadro psicológico, psiquiátrico, é possível haver um tratamento. Com Há certeza. N possibilidades de se tratar, né? Baseando-se nisso, como a gente te acha? Sim, mas antes de eu falar como acha, posso fazer um pedidinho para as mães, cuidadores, pode. tá? É claro que um adulto narcísico, ele teve infância. Olha, se ele está na fase adulta, ele teve infância. Então, o meu pedido vai para as mães, para os pais, para os cuidadores. Tratem seus filhos o mais saudavelmente e normal possível. Ao que eu estou me referindo? Ok, seu filho fez a tarefa bem feita. Dá os parabéns. Olha, filho, que ótimo. Mas é desnecessário dizer para seu filho: nossa, você é um gênio. Olha, que gênio. Terminou a continha em 1 minuto. Nós, mães, pais e cuidadores, somos os responsáveis totais, tá? Num primeiro momento, dentro do convívio familiar, para o que estamos dando de modelo para essa criança, porque nós falamos aqui o narcísico dentro do ponto de vista do ambiente familiar, ele é extremamente afetado. Pensa uma criança, filho de pai e mãe narcísicos. Nossa. O que é que vai virar? Outro narcisista. Não tem como, gente, tá? O ambiente fala mais alto. E a frequência também, né? E Sim. automaticamente, se essa criança sofreu de um narcisismo, ela vai ter a tendência a casar com uma pessoa que fará com ela isso. Sim. E se nesse processo ela não se libertar, não tratar, isso vira uma bola de neve, né? Mas você também trouxe um livrinho, né? Isso. Então, esse livro aqui, o título é Narcisismo, a negação do verdadeiro self, tá? Alexander Lowen. Por que eu trouxe esse livro? Para quem quer entender mais sobre narcisismo, leia esse livro. É uma leitura clássica, mas não tem nada de tão complicado, tá? Que quando eu li esse livro a primeira vez, eu me peguei pensando na minha própria família. Em que sentido? Peraí, fulano, né? É um tantinho assim. E aí você vai vendo, e nesse livro se diz, sim, todos nós somos narcísicos. E não tem problema nenhum, tá? Desde que a gente esteja dentro de um narcisismo saudável. O narcisista, agora me veio, mente muito? Se ele tiver que proteger a própria imagem dele para ficar intocável, inabalável, mente. É muito difícil não ficar, não ser tocado e não ficar inabalável. Porque, veja bem, é muito assustador pro narcisista a ameaça de que a imagem dele possa ser prejudicada provando algo. Porque uma coisa que a gente não falou, e eu também lembrei agora com a sua pergunta, é uma questão de autoestima ou não. Tá aí, uma palavra bem colocada para a gente ter parâmetro de qual é o narcisista saudável e o narcisista patológico. A linha tênue é essa autoestima, tá? Autoestima, todos nós temos que ter. Então, até que ponto você cuida de si mesmo, tá? Porque você está protegendo essa sua autoestima,
a sua autovalorização, ok? Isso é absolutamente saudável, tá? Ou essa sua autovalorização é porque você tem um complexo de inferioridade horroroso e que você tenta suprir isso com comportamentos narcísicos. Porque o narcisista, ele se sente inferior. Você fala, mas ele não é o bom da boca, né? Mas por que ele tem tanta necessidade de mostrar que ele é o bonzão? Porque ele se sente inferior. Olha a correlação. Uma pessoa que sofre, sente inseguro. Para quem não é terapeuta, psicólogo como eu falo, meu Deus, está no auge e ao mesmo tempo está lá embaixo. No fundo do poço. E esses dias eu escutei um podcast, que até vou te passar depois, e a pessoa falou assim, o profissional, a pessoa narcisista, ela coloca o salto para esconder o processo da frustração e ficar no alto. Exatamente. Falei, nossa. A própria insegurança. Isso é muito interessante de conhecer, né? Eu acho maravilhoso a possibilidade de cada vez mais a gente ampliar a nossa gama de conhecimento para, em meio à sociedade, ao nosso trabalho e à nossa família, nós colaborarmos para melhorar um pouquinho cada um. Sim. Porque senão, qual é o nosso objetivo aqui na Terra? E aí vem aquela questão do faça terapia. Porque se autoconhecendo, você vai ter parâmetro e você vai ter combustível emocional, tá? Para lidar com os transtornos que nos cercam. No trabalho, em casa, com os amigos. Porque você vai olhar e falar, não, isso é patológico. Não, isso dá para falar. Então, vamos... Você começa a ter o discernimento de onde você pode entrar, de que maneira você pode entrar, onde que você tem que chamar ajuda para poder chegar até aquela pessoa. Porque às vezes a gente pode até estar com a melhor intenção de chegar no narcísico e provar para ele que ele é narcísico. Mas quem é você, como diz o ditado, na fila do pão para o narcísico, para vir esfregar na cara dele alguma coisa? Então, às vezes, mesmo você tendo toda a razão, é bom que você traga alguém de fora para te ajudar nessa missão de conversar com o narcísico. E ele se tratar. Sim. Porque no meio social, sim, seja RIAC, terapia, sim, outros tratamentos integrativos, na busca dessa melhora do processo de cognição. Sim. Porque você estava me falando que o RIAC, ele vem modulando como a pintura... Conta aí, que eu vou falar errado. A gente tem, né, a famosa pintura, né, da criação e está na Itália, né, no teto da Capela Sistina, né, que é o encontro, né, do dedo quando houve a criação. O neurônio, é uma pena que a gente não tem a imagem para mostrar, é uma imagem feita por uma neurocientista, onde foi se neuromodulando, então os neurônios estavam desconectados, estavam distantes. E esse cérebro foi sendo neuromodulado. E ele vai em milímetros de movimento mais acelerado, porque demorou tempo, né? E ela não divulga na pesquisa quanto tempo aquilo demorou, e ele vai se movimentando, os dois que estão desconectados, e você vai vendo a evolução, e eles se juntam, tal qual a pintura da Capela Sistina. Então, os neurônios, sim, e nós, eu pelo menos, pela minha idade, eu venho de uma criação que a gente ouvia, né, os avós, os pais dizerem assim, não, queimou o neurônio, acabou, né, destruiu o neurônio, foi.
Bendita seja a neurociência, para dizer para a gente que não é bem assim. E a gente vê hoje nós falamos em neuromodulação, mas nas outras práticas integrativas, dentro da área de saúde como um todo, nós temos N possibilidades de tratamentos multiprofissionais interdisciplinares na busca que esta pessoa, no caso hoje falando sobre o narcisismo, mais ou TEA, ou TDAH, Sim. ou um processo de depressão, né? Ele consiga sair daquele momento que ele está e se melhore para si próprio e para um convívio social. Porque a neuromodulação, ela não é só para o narcisista, ela é para o TEA, ela atinge... Todo tipo de transtorno. Todo tipo de transtorno. Porque o nosso cérebro, ele precisa ser melhorado, né, a Sim. todo tempo. Sim. Isso é muito legal. Muito E isso acontece mesmo. Mesmo. O mais bacana de tudo é que, às vezes, a gente percebe quando está neuromodulando o paciente, ele pode até não falar, mas é como se passasse, né? Escrito assim da testa do paciente. Ai, só um minutinho, nem isso, né? Aqui, pá, na orelha, né? Será que isso aí vai resolver mesmo? Quando ele se percebe melhorando na queixa dele, tá? Eu atendi um paciente, ele veio usar a tecnologia RIAC para insônia, porque ele não suportava mais ficar as noites ali passando os canais de filme, não queria ir para nenhum tipo de medicação, embora muitas vezes sim, você necessário, né, tem que ir para a medicação para que ela comece devagar, né, a controlar isso. Um psiquiatra vai poder lidar com isso absolutamente bem, né? Mas até hoje eu não conheci nenhum psiquiatra que dá uma medicação para insônia e não sugestiona a essa pessoa a ir fazer terapia. A se autocuidar, a se modular, a modular o ambiente. O ambiente e a própria existência. Né? Olha quão complexo nós somos. Nós carregamos questões genéticas, nós carregamos questões familiares, nós carregamos questões do ambiente. Pensa a complexidade que tudo isso nos traz. Quanto maior o conhecimento que a gente adquirir de nós mesmos, mais fortes seremos. Não tem aquele ditado que fala assim: conheça o monstro, que o monstro não te causará mais medo. Conheça a você mesmo. Ter medo do quê? Ter medo de descobrir que eu sou narcisista? Ok, não deixe o seu narcisismo do ponto de vista da normalidade, né, e do saudável se transformar em patológico. Procure ajuda antes. Simples assim. E é muito interessante como é possível toda essa melhora. Então, se você em casa conhece uma pessoa que tenha traços narcisistas, porque quem diagnostica são os profissionais especialistas, tem dúvidas, vamos procurar ajuda. E é possível cada vez mais melhorar a qualidade de vida, o ambiente social e familiar, né, Beth? Sempre é possível melhorar, independente da idade. Sempre. Você tinha me perguntado onde me achar. Atualmente, porque o espaço da Clínica Renovare está terminando a construção. Em março, agora final de março, esse espaço físico estará pronto. Vai funcionar ali na Rua Amazonas, tá? Bem naquela localização de clínicas, quase esquina, Espaço Renovare na Rua Amazonas, quase esquina com a Rui Barbosa. E atualmente eu estou numa outra clínica chamada Clínica Salutare, na Rua Pernambuco. E tanto... Seus contatos, seu Instagram e seu celular? Sim. O meu Instagram profissional é Elizabeth Ribas. O meu Elizabeth
é com Z, TH no final, e ponto analista corp, porque eu nunca esqueço que eu também sou analista corporal. Então, eu coloquei dessa forma para as pessoas entenderem que corpo e mente precisam andar juntos. Em equilíbrio, né? Em equilíbrio. Na nutrição, a gente fala que é a relação do corpo, mente e espírito. É. E aí, no último congresso internacional, nos últimos, né, se vem falando numa relação do corpo, da mente, do espírito e o aterramento. Interessante. É muito, muito, muito interessante esse novo olhar. Que, na verdade, nada mais é do que a pessoa como um todo ser vista, né? Sim. E que existem nomes, mas é a E pessoa. a frase da nutrição, né, que eu procuro lembrar todos os dias, mas é difícil, né? Nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. Isso é extremamente interessante. E nós não comemos só comida, né? A gente também come as falas, a gente engole as buchas, e isso faz com que nós, em muitos momentos, ocorra o desequilíbrio. E aí a gente tem que começar a pensar como se equilibrar, né? Sim. E nada como um processo terapêutico. Assim como a gente aprende que comer bem pode tratar sobre as nossas frustrações, também pode. É possível, né? É possível. É possível. Renovar está aí, vindo. Já existe, está vindo com um projeto também para atendimento geral. E eu gostaria de agradecer, Beth, novamente por você estar aqui, nos esclarecendo tudo. Muito, muito obrigada. Estou sempre à disposição. É um prazer falar com você. Gente, muito obrigada. E eu espero vocês no nosso próximo podcast Comer Bem Pode. Arrasou, hein, Beth?